Segundo Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui essa noite, exaltando e glorificando o nome do Senhor, que é o nome sobre todos os nomes. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo 14. Glória a Jesus. Quem encontrar primeiro, ajuda seu irmão a achar, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Tem alguém procurando ainda, irmão? Se tiver, faz assim com a sua mão, um sinal com a sua mão, para a gente poder te ajudar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai, por essa oportunidade, Senhor, por mais um culto, meu Deus, que o Senhor nos permite estar na tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, desde o começo até agora, e nós pedimos que o Senhor traga ainda mais a revelação, a sabedoria e a direção do teu Santo Espírito em tudo que ainda vai ser ministrado essa noite, em nome de Jesus. Pode sentar-se, irmãos. Igreja, eu quero falar sobre Naamã. Naamã, nós vamos ver a história dele aqui neste capítulo 5. Era um grande guerreiro do exército da Síria. Naamã era um capitão que já tinha vencido grandes guerras em favor do seu país, da Síria. E por causa dessas vitórias que ele conquista à frente do exército, o Naamã ele era um homem muito honrado, um homem muito respeitado, cheio de riquezas. E por onde ele passava, ele era aplaudido, as pessoas o reverenciavam. Porém, Naamã, ele vivia um dilema na sua vida. Ele vivia uma situação onde, por fora, na sua vida social, diante das pessoas, nas suas caminhadas, ele era aplaudido como um vencedor. Mas na sua vida pessoal, o Naamã se sentia um grande derrotado por causa da sua enfermidade. Naamã era um homem leproso, então ele vence guerras contra poderosos exércitos, mas essa guerra pessoal contra a lepra, ele estava perdendo. E o leproso vivia numa situação de muita angústia, não só por causa da lepra em si, das dores, das feridas, mas a angústia de estar afastado dos seus amigos, afastado da sua família, afastado dos convívios mais próximos com as pessoas que ele amava, porque devido à lepra ser contagiosa, o leproso precisava ficar afastado. Porém, acontece que um dia há uma guerra contra Israel, e nessa guerra são trazidos reféns, ou são levados reféns para o país da Síria. E entre os reféns vai uma moça, e essa jovem, ela vai para a casa de Naamã, ela vai trabalhar na casa de Naamã, ela vai ser empregada da família de Naamã. E esta moça, então, ela vai conviver com todo o drama daquela família, e dia após dia ela vai vendo o sofrimento da mulher de Naamã, o sofrimento que ela ouvia sobre Naamã e toda aquela situação de crise, até que ela então não aguenta ver tanto sofrimento. Ela vai abrir a boca e vai dizer: quem dera que o meu senhor Naamã conhecesse um profeta que tem lá na minha terra, com certeza ele o restauraria da sua lepra, com certeza o meu senhor Naamã seria curado. E essa palavra daquela jovem israelita entra naquela casa como esperança, como vida, como luz
no meio de toda aquela morte, escuridão e desespero. Porque a mulher de Naamã logo fala para ele: olha, tem uma esperança para você, e a esperança está em Israel, a esperança é um profeta de Deus. E o Naamã então, ele já vai rápido pedir cartas do rei da Síria para enviar até Israel, para que então ele fosse até Israel, fosse recebido lá e assim encaminhado para o processo de cura. O Naamã, ele vai então viajar para Israel, e ele chega no palácio do rei, porém a cura não estava no palácio do rei, e o pessoal fica confuso ao receber a carta, ao receber Naamã, que não sabiam o que fazer. Mas alguém dá uma informação, o profeta manda dizer: vai na minha casa, porque essa terra saberá que há profeta de Deus em Israel. E o Naamã então, ele vai até a casa do profeta, o profeta Eliseu, e quando ele chega, ele vai ter uma grande decepção, uma grande frustração, porque ele imaginava ser recebido com honras e aplausos, como acontecia por onde ele passava. Porém o profeta, e isso é característica do profeta, as pessoas não entendem o profeta, as pessoas acham o profeta esquisito, as pessoas não compreendem porque o profeta ele anda numa outra dimensão, e então o profeta não o recebe, o profeta não abre as portas para ele. Quem vai abrir a porta é o servo do profeta, é o ajudante do profeta, Geazi. Aquele rapaz, ele chega com uma mensagem: ó Naamã, assim diz o profeta, mergulha no Jordão 7 vezes e ficarás curado. O Naamã, ele vai agora ter uma segunda decepção. A primeira foi não ser recebido pelo profeta. A segunda decepção é mandar ele mergulhar no rio mais sujo que tinha na região, que era o Rio Jordão. Então ele vai dizer: eu esperava que o profeta abrisse a porta, me recebesse, levantasse a mão, pedisse a Deus a cura, colocasse a mão sobre a minha lepra e eu seria curado. E agora ele me manda mergulhar no Rio Jordão. Se é caso para mergulhar no rio, na minha terra tem rios melhores. E ele vai citar 2 rios, Abana e Farpar. Tem rios melhores do que o Jordão, eu mergulho lá se é assim que vai acontecer a cura. E o Naamã já ia indo embora, mas os servos dele vão dizer: fica, mergulha, já está aqui mesmo, faz, se acontecer, se não acontecer, vamos embora. E assim, relutante, o Naamã, ele vai descer as águas do Jordão. E ele mergulha uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, e nada acontece. Não tem mudança alguma, porque a palavra profética foi declarada: mergulha 7 vezes. 7 vezes. Se Deus falou uma vez, é uma vez. Se Deus falou duas. Se Deus falou 7, são 7. Então, na 6ª vez não aconteceu nada. Mas quando ele mergulha a 7ª vez e sai das águas, aqui diz que ele vai sair como a carne, com a carne como de um menino. A sua pele sai limpa, a sua pele sai restaurada, a sua pele sai purificada, conforme a palavra do homem de Deus. E o Naamã vai sair dali agora radiante de alegria, e ele vai voltar na casa do profeta, ele vai querer presentear o profeta, e o profeta não aceita as ofertas, não aceita os presentes, porque o profeta sabia que o presente não era para ele, não era ele a pessoa que devia receber o presente. Para receber essa colheita do presente, tinha que ser quem plantou a semente. Quem plantou a semente foi a menina. Por isso que Naamã, por isso que o profeta não toca, não vai querer a oferta de Naamã. Mas ali Naamã, ele vai voltar para sua terra, não somente curado, ele vai voltar convertido ao verdadeiro Deus. Ele vai levar terra de Israel, para que quando ele chegasse na Síria, ele levantasse um altar de terra para adorar o Senhor Deus Jeová. E assim a história desse homem é transformada, e tudo a partir da palavra de uma menina, de uma mensageira improvável, que estava na casa de Naamã. E essa menina israelita
tirada da sua família, tirada da sua terra, contudo para estar ali reclamando, murmurando, blasfemando, perguntando por que Deus deixou acontecer isso comigo, a minha família é fiel, eu sou fiel, o que eu estou fazendo aqui, aonde está Deus? Ela tinha tudo para estar com essas palavras, mas não, ela veio cativa, mas a sua alma estava livre. Ela veio como prisioneira, mas ela era liberta. Glória a Deus. Ela veio num ambiente de ódio, de raiva, de guerra, mas seu coração estava cheio de amor e cheio de paz. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para essa menina com muito carinho e agradecer a Deus pela vida dela, porque ela não foi só mudança para a vida de Naamã, ela serve como exemplo para mudar a nossa vida e a maneira que nós enxergamos as adversidades que Deus permite nós passarmos. Tem vários tipos de lutas, vários motivos para lutas, mas existem lutas e nós precisamos perguntar a Deus quando acontece assim. Existem lutas que são projetos de Deus, são permissões de Deus, para que nós estejamos em determinado lugar, em determinado tempo, para fazer a diferença. Assim como ela fez a diferença na casa de Naamã, assim como José fez a diferença no Egito, assim como Paulo e Silas fizeram a diferença no cárcere, assim Deus espera que nós façamos a diferença onde quer que nós estivermos. Onde quer que nós passarmos. Talvez você está numa família complicada, num bairro complicado, numa cidade complicada, num emprego cheio de lutas, e você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Pergunte para Deus: Senhor, qual é o teu propósito? Quais são os teus planos comigo aqui? Porque se você é luz e está no lugar de trevas, então está bem nítido que Deus te permitiu estar ali para você brilhar. Se você é bênção e está passando por um lugar na vida, um lugar de maldição, saiba que com certeza Deus está permitindo você passar para transformar esse lugar de maldição em bênção. Nós precisamos ser como essa menina, ser bênção onde Deus nos colocar. Ela não vai jogar praga em Naamã, ela não vai amaldiçoar Naamã, ela não vai ficar feliz com a dor de Naamã, que foi o responsável por ela ter sido tirada da sua família. Ela vai amar Naamã. Que exemplo maravilhoso de alguém que ama, mesmo sem ser amado. Alguém que aprendeu a amar o seu inimigo. Você está pronto para amar aquela pessoa que não gosta de você? Amar aquela pessoa que te amaldiçoa, que te persegue, que te fez um dano? Eu sei que isso é um desafio enorme, porque a tendência nossa natural é dar um troco. A nossa tendência natural é vingar. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando para andar num caminho mais alto do que as tendências naturais. Para fazer a diferença, nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Falar: Deus, coloca os teus olhos nos meus olhos, me ensina a ver as pessoas com os teus olhos. Ver as pessoas com os olhos de amor, ver as pessoas com os olhos da misericórdia de Deus. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de pregação fantasiosa, ilusória. Eu não estou bordando a realidade, não. A realidade é difícil mesmo. Quando somos afligidos, perseguidos, maltratados, nós queremos realmente uma ação de vingança de Deus. E eu não digo que Deus não vinga, porque a Bíblia diz que Deus é vingador. Deus não é vingativo, Ele é vingador do mal. A Bíblia diz: não se deixa levar pela ira. Entrega ao Senhor, porque Deus diz: minha é a vingança, eu recompensarei. Sim, Deus é um Deus que vinga. Porém, nós precisamos ter uma olhada com o olhar do mesmo Deus que vinga. É o mesmo Deus que tem misericórdia. Então aquela moça teve misericórdia daquele homem.
E o que ela vai fazer? Ela vai abrir a boca e transmitir uma palavra de esperança. Quantas pessoas passam na nossa vida, no nosso caminho, no dia a dia, e que palavra nós estamos transmitindo para essas pessoas? Quando alguém chega reclamando, falando que está tudo acabado, que vai sair de casa, que vai se matar, que está tudo perdido, o que nós estamos falando para essas pessoas? Ah, é assim mesmo, eu estou do mesmo jeito que você. Ah, é assim mesmo, eu estou até pior. Você está passando por isso? Ah, eu estou passando por coisa pior. Você já tentou se matar? Quantas vezes? 3, eu já tentei 6. É esse tipo de palavra que a gente dá como cristão? A sua vida está ruim? Olha para a minha vida está muito pior. Se eu te contar a minha vida, você vai chorar mais do que eu chorei aqui porque eu ouvi a tua história. Não, meu irmão, nós não podemos ter esse tipo de mensagem. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que muda histórias. E a Bíblia diz que se o nosso coração está cheio de alguma coisa, a nossa boca vai falar sobre isso. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, fale das grandezas de Deus, fale do poder de Deus, fale do amor de Deus, fale do Deus que cura, do Deus que restaura, do Deus que transforma, do Deus que liberta, do Deus que abre portas, do Deus que salva, do Deus que prospera, do Deus que liberta e faz maravilhas. Quando Deus permitir alguém chegar no teu caminho, cansado, oprimido e sobrecarregado, seja você a mensagem de esperança da parte de Deus para esta pessoa. Amém? Amém? E aquela moça então transmite essa mensagem. Naamã vai tomar atitudes agora em busca da bênção, porque ele deu ouvidos à mensagem transmitida pela moça. Irmãos, se nós queremos que as coisas funcionem para nós, da parte de Deus, nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem falado a nós, através de pessoas, através de mensagens, através da sua palavra. Deus usou a boca daquela menina, e Naamã deu ouvidos, é por isso que ele foi curado. Todo o processo se desenrolou porque Naamã deu ouvidos. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus usa alguém, Deus usa uma mensagem, uma pregação, e a gente apenas escuta, às vezes admiramos ou não, e deixa passar. Irmãos, tudo que Deus fala é bom, tudo que Deus fala é para mudar a nossa vida, tudo que Deus fala é para transformar a nossa vida. Então nós precisamos dar ouvidos. Se tiver aqui uma criança, se tiver uma mulher, um homem, um ancião, um jovem, um adolescente aqui transmitindo a palavra de Deus, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus que essa pessoa está transmitindo, porque Deus não fala em vão. Deus fala com objetivos de transformar a nossa vida, mas a nossa vida só vai ser transformada na medida que nós dermos ouvidos à palavra que é transmitida para nós. Mensagem, meu irmão, minha irmã, não é só para admirar, não é só para comparar quem prega bem ou quem não prega. Mensagem não é para dizer hoje foi bom ou ontem foi ruim. Mensagem é para dar ouvidos. Mensagem é para colocar em prática. Diga glória a Deus. Então Naamã escuta, ele dá ouvidos à voz daquela menina, a mensagem que ela transmite, e ele vai agora tomar atitudes. Tome atitudes diante da palavra que o Senhor tem liberado a sua vida em cada culto. Se é sobre oração, então tome a atitude de orar. Se é sobre perdão, tome a atitude de perdoar. Se é sobre jejum, sobre Bíblia, santificação, fé, coragem, batalha espiritual, tome atitudes nessa direção. Ele vai tomar atitudes. E ele vai tomar, primeira atitude, ele vai até o rei da Síria, pedir cartas para Israel. A segunda atitude, ele vai viajar até Israel. Isso, Naamã precisou se esforçar. Para viver a bênção de Deus, temos que estar dispostos a nos esforçar. Para tudo de Deus, irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que dar crédito ao que Deus fala, mas estamos dispostos a nos esforçar também. Quando Deus deu a ordem para Josué, vai e conquista a terra já era uma promessa. A terra já era do povo de Deus, mas tinha que ser conquistada.
E Deus vai dizer para Josué, essas duas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Primeiro, Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite para você prosperar. Ou seja, dá ouvido ao que Deus falou. Segundo, esforça-te e tem de bom ânimo que eu serei contigo. Josué meditou na lei, Josué se esforçou e teve bom ânimo e conquistou a terra e colocou Israel na terra da promessa. Quer viver as bênçãos de Deus? Se esforça para orar. Orar não é coisa fácil, mas não é impossível. Ficar meia hora, uma hora no celular conversando, batendo papo é fácil. Ficar assistindo televisão é fácil. Assistindo coisa na internet é fácil. Jogando conversa fora é fácil. Agora bater o joelho e orar é difícil. Porque a oração é espiritual. E nós temos uma natureza humana carnal, mas tem que se esforçar. Jejuar é coisa difícil. Mas você quer vencer os piores demônios, as mais poderosas castas do inferno? Jesus disse, tem casta de demônio, tem tipo de demônio, tem situação de demônio que só vai sair com oração e jejum. Tem coisa que não sai com grito, meu irmão. Tem coisa que não sai com bater no peito e falar, eu estou usando terno. Não vai sair. Tem coisa que não sai com, eu sou crente. Não sai. Tem coisa que só sai com oração e jejum. E jejum é difícil mesmo. Mas tem que se esforçar. É difícil, mas não é impossível. Então nós precisamos nos esforçar na direção da nossa fé, na direção da nossa bênção, porque Naamã não ficou só ali dizendo, que bom, tem um profeta em Israel, que maravilha. Não, ele foi atrás, ele foi na direção. E ele teve que viajar uma longa distância, em estradas péssimas. Não haviam transportes como a gente tem hoje, carro, avião, ônibus, não tinha isso. Era de lombo de animal. Ou quando muito, em carroça, mas ainda puxado por animais. Difícil para todo mundo viajar. Ainda mais para um homem leproso. Todo machucado, todo doído, todo ferido. Mas Naamã não mediu a distância, não mediu os esforços. Eu sei que hoje tem muita gente aqui nesse culto que está cansada. Como eu sempre digo, vai chegando quinta-feira, o cansaço pesa. Você poderia estar em casa agora, deitado no sofá, tranquilo, assistindo alguma coisa, ou fazendo qualquer outra coisa para poder relaxar, mas você se esforçou. Você está aqui nesta noite, se esforçando para ouvir a palavra de Deus, se esforçando para receber o milagre de Deus. Então eu quero te informar, antes da mensagem terminar, que o seu esforço não será em vão. Você não sai daqui vazio. Todo mundo vai sair daqui cheio da resposta, da cura e do milagre e do que você precisa. Em nome de Jesus. E não tem diabo que vai segurar isso. Porque o teu esforço revela a tua fé. O teu esforço revela a tua fé. O teu esforço é grande, é porque a tua fé é grande. Se a tua fé é grande, o teu milagre será maior. Diga glória a Deus, aplaude o nome do Senhor. Ele vai para o palácio. Só que quando ele chega no palácio, o rei vai rasgar as vestes como uma atitude judaica da época, numa ação de expressar desespero. Era assim que os judeus expressavam-se quando estavam terrivelmente angustiados, desesperados. Eles rasgavam as vestes internas. Porque o rei vai dizer, eu não sou Deus. Como que eu vou curar esse homem? A carta chegou aqui do rei da Síria. Cura Naamã. Como que eu vou curar esse homem? Eu não sou Deus. Isso é um pretexto da Síria para mais uma guerra. Porque esse homem vai voltar doente. Quando ele chegar lá doente, eles vão dizer que eu estou provocando eles. Que eu não quis fazer nada pelo capitão deles. E vão entrar aqui de novo e vai ser outro problema. Porém, alguém vê a situação. Alguém informa o profeta, ou o próprio Deus que revelou o profeta. Eu só sei que chega um recado no palácio. Manda o homem vir aqui. Assim diz o profeta Eliseu. Porque essa terra saberá que tem profeta em Israel. Quantas pessoas
E a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas que eu vou falar agora, que estão como Naamã. Pessoas que estão cheias de fé, cheias de força, de ousadia, de coragem para buscar uma bênção. Só que alguém deu para eles o endereço errado. Alguém deu para essas pessoas o endereço da macumba, o endereço da feitiçaria, o endereço de um trabalho de bruxaria, um encantamento, uma simpatia e tantas outras coisas, oferecendo a essas pessoas uma solução, uma esperança. E essas pessoas cheias de fé, porque foram mal encaminhadas, estão indo onde não pode mudar a vida delas. Estão indo atrás de pessoas e situações que não podem transformar verdadeiramente a vida delas. É igual aconteceu com Naamã. Tinha tudo para ser abençoado, mas foi para o lugar errado. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus que você sabe o endereço certo. Aleluia. Mas seja você bênção para encaminhar as pessoas que você conhece para o lugar certo também. Muitas vezes a gente está só no lado de criticar, porque tem gente que faz de tudo, irmão, sacrifica, dá muito dinheiro, viaja a longa distância, passa madrugada em cemitério, fazem tanto de coisas, e muitas vezes a gente está só na posição de criticar essas pessoas, e na maioria das vezes elas não estão ali para fazer o mal, elas estão buscando o bem, mas estão buscando o bem num lugar errado, porque não foram bem informadas. Mas seja você uma bênção, diga para essas pessoas: ei, a bênção do Senhor, a vitória que você precisa não está aí, a vitória que você precisa, eu vou te mostrar o caminho, e o caminho é Jesus, não é só o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia! E essas pessoas, irmãos, quando elas têm muita fé lá do outro lado, quando elas se dedicam muito do outro lado, quando essas pessoas encontram Jesus, meu Deus, é uma entrega assim extraordinária, é uma entrega profunda. Então, vão dizer para Naamã: o lugar da tua bênção é na casa do profeta. E Naamã vai, só que ele vai com conceitos errados, com a mentalidade errada. Ele vai achando que vai ser aplaudido, que o profeta vai fazer aquela coisa toda para recebê-lo, vai fazer aquele cerimonial todo, igual ele mesmo disse que esperava isso. O profeta vai sair, vai levantar a mão, vai colocar a mão sobre mim e vai falar, e vai... Mas nada disso aconteceu. Só um rapaz serve, provavelmente mal vestido, vai sair e falar: ô Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O profeta mandou dizer, ele fechou a porta, entrou para dentro de casa, foi para dentro de casa. Naamã teve isso como desprezo. E quantas vezes nós também apresentamos as nossas receitas para Deus? Quantas vezes nós temos um projeto para Deus, e aí quando Deus não caminha de acordo com o nosso projeto, a gente fica irritado, a gente fica bravo. Quantas vezes nós esperamos Deus abrir a porta da esquerda e Deus não abre a porta da esquerda? Quantas vezes nós esperamos chegar no culto e Deus vai falar assim, Deus vai usar assim, e não acontece, e a gente fica chateado? Mas nós temos que ter a percepção de que Deus agiu na vida de Naamã, não do jeito que Naamã esperava, mas do jeito que Deus havia projetado. Aleluia! O importante é que Deus age. Temos que ter o coração aberto para aceitar o trabalhar de Deus, porque Deus pode agir além das suas expectativas ou aquém das suas expectativas. Mas o importante não são as nossas expectativas de como Deus vai fazer, mas sim a certeza de que Ele fará do jeito que Ele escolher fazer. O importante é que Ele sempre vai fazer algo novo na nossa vida. Naamã não estava preparado para isso. Ele quase perdeu a bênção. Não perca a bênção, mas esteja sensível e sempre diga: Senhor, faz na minha vida do jeito que o Senhor quiser, usa os teus caminhos. Está errado fazer planos? Não está errado. Está errado pedir a Deus coisas específicas? Não está errado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram planos, colocaram diante de Deus, que tinham projetos direcionados, colocaram diante de Deus. Não está errado,
mas nós podemos fazer, porém, com a maturidade de entender que muitas vezes Deus vai olhar para nossos planos, vai corrigir, muitas vezes Deus vai pegar nossos planos, vai jogar fora, e muitas vezes o Senhor simplesmente vai nos surpreender com planos que nós nem imaginávamos que estavam determinados para as nossas vidas. Amém? E aí vem agora a questão: mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã resistiu, o rio era sujo, mas ele vai mergulhar. Eu quero caminhar com você aqui na questão de, para viver a bênção de Deus, precisamos ter perseverança. Perseverança na fé, perseverança na obediência. O Naamã foi determinado a ele: mergulha 7 vezes. Para mergulhar naquele rio sujo, meus irmãos, tinha que ter muita fé. Ainda mais com o corpo cheio de feridas, entrava ali tudo enquanto é lixo, tudo enquanto é coisa, machucava mais ainda, ardia mais ainda, mas ele mergulhou 7 vezes. 7 vezes significa perseverança, confiança, convicção, certeza e obediência. A bênção persegue os obedientes e os milagres surpreendem os perseverantes. Não desista da sua busca, não desista da sua fé, não desista da sua caminhada, não desista de acreditar. Pode ser difícil, pode estar muito longa essa busca, pode ter muitos meses de expectativas e nada aconteceu. Como eu disse para vocês, o milagre só veio na 7ª vez, mas veio, aleluia. Se ele tivesse parado na 3ª vez, ele tinha voltado leproso para a Síria, mas ele foi perseverante. Persevere em buscar, não desista, ore, não está acontecendo nada, pastor, continue orando, não está acontecendo, para você ver, porque o mundo espiritual já está em movimento, aleluia. Quando acontece aqui, meu irmão, é que o mundo espiritual já está trabalhando, já faz tempo, aleluia. Saiba que a sua oração aqui, o seu clamor, a sua adoração já está movimentando na sua direção respostas de Deus, e quem sabe você sai daqui hoje cheio de sinais do Senhor na tua vida, e talvez você saia daqui hoje sem sinal nenhum, mas o importante é você acreditar que no mundo espiritual que você não vê, Deus já está liberando anjos, Deus já está liberando palavras, cadeias já estão sendo quebradas, demônios já estão caindo por terra, e você é só uma questão de tempo para contemplar a vitória que o Senhor já está fazendo para você nessa noite. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Repete comigo: Senhor, eu creio que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Quer os meus olhos vejam ou não vejam, nesse momento, o meu coração acredita que a minha oração, que o meu jejum, que o meu clamor, que a minha adoração já chegaram no teu trono, e o teu poder já está fazendo milagres. É só uma questão de tempo para eu poder contemplar e viver isso na minha vida. Amém, glórias a Deus. Em nome do Senhor. E aí ele pergunta 7 vezes, e assim conforme a palavra do profeta, a palavra de Deus, ele vai sair purificado. Porque a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus, ela nunca erra. A palavra de Deus, ela nunca cai por terra. Tudo que está nesta palavra de promessa, de bênção, de garantias de Deus para a tua vida, irmão, se apega com todo o teu coração, porque é plenamente verdade. Amém? São muitas promessas aqui, são muitas revelações aqui. No culto nós entregamos para vocês apenas faíscas, mas a fogueira é gigante de tudo aquilo de bênção que Deus tem para vocês. Então fique apegado nas palavras do Senhor, porque elas vão se cumprir. Aleluia. E aí ele sai limpo. Na 7ª vez ele sai limpo.
E é algo muito interessante aqui, que eu vou falar do caráter, da índole de Naamã. Quando ele sai limpo, acredito eu que ele pensa em muitas coisas. Ele pensa em tudo que ele havia perdido de alegria, de benefícios, de convívios durante o tempo da sua lepra. E agora ele teria de volta a alegria de abraçar sua esposa. Quem sabe tinha filhos, abraçar os filhos. A alegria de estar no meio das festividades da sua família, até mesmo das celebrações do seu país. Eu acredito que tudo isso passa na mente de Naamã. Mas algo ficou mais forte do que tudo isso: o sentimento de gratidão. Naamã, ele não vai sair correndo para a Síria. Antes de voltar para a Síria, ele vai passar na casa do profeta para agradecer pelo benefício que ele havia recebido. Irmãos, isso é caráter, isso é índole, isso é essência de coração. Porque muitas pessoas, eu vou trazer isso para o tempo de agora, muitas pessoas, elas têm tudo que Naamã tinha em questão de virtudes. Elas têm ouvido a palavra de Deus, elas se esforçam, elas são perseverantes, elas buscam, elas fazem o máximo, mas quando recebem a bênção do Senhor, elas não têm isso aqui. Elas não têm gratidão, elas viram as costas e vão-se embora. Elas abandonam o Senhor que lhes abençoou. É só ser abençoado, vai virando as costas e nem um testemunho conta para a glória de Deus. Mas eu acredito que você não é dessa forma, que nós não somos dessa forma. Eu acredito que nós também temos essa índole da gratidão, esse caráter de sermos gratos. Então agradeça tudo que Deus fizer, tudo que Deus faz. Agradeça com a sua atitude, agradeça com as suas palavras, agradeça com aquilo que você tem em mãos para celebrar ao Senhor as bênçãos que Deus te fez, que Deus te faz, porque tudo que Deus faz por nós é por graça, é por misericórdia, é porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Então seja grato. E Naamã foi tão grato que ele agradece o Deus de Israel, ele agradece o profeta do Deus de Israel, e ele vai levar consigo a fé do Deus de Israel. Ele sai dali convertido. Quando nós lemos adiante, nós vamos ver o Naamã até pedindo uma direção do profeta, porque ele vai dizer que nisso me perdoe o Deus de Israel, porque lá na minha terra eu sou obrigado a entrar com o meu rei no templo da idolatria, e quando o meu rei se prostra para adorar o ídolo, eu sou obrigado a me prostrar junto. Mas que nisso me perdoe Deus, porque vai ser somente uma cerimônia para mim, porque o meu coração agora pertence ao Senhor Jeová. Uma festa maior de gratidão. É muito importante falar, é muito importante entregar ao Senhor alguma oferta, é muito importante contar para as pessoas o nosso testemunho, mas não há nenhum gesto de gratidão maior do que esse, do gesto de entregar a própria vida ao Senhor, como gratidão pelas suas bênçãos e pelos seus milagres. E para nós hoje, no tempo da graça, nós temos conosco, além de todos os milagres, prosperidade, de cura, de maravilhas, nós temos conosco a maior bênção de todas, que é Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar. Amém? Fica de pé, por favor. Que a história de Naamã seja para nós uma inspiração, um exemplo de vida, e que possamos caminhar pela fé, dar ouvidos à palavra, nos esforçar, resistir, crer e sermos gratos e vivermos grandiosos milagres. Só você que precisa de um milagre, né?